Feito. Vou abrir aqui uma aba para a gente ver os exercícios, tá? Aí pesquisamos no Google exercícios Python Brasil. Lista de exercícios. Aí, estrutura de decisão, tá? Equivale a condições. Vamos ver, eu já tinha dado a sugestão de alguns desses, né? Eu vou tentar pegar algum aqui. Acho que esse 10 aqui tá bom, se a gente não fez, eu acho que a gente não fez ainda. Faça um programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M, matutino, ou V, vespertino. O vespertino é relacionado a final da tarde ou tarde mesmo? Eu tinha de memória tipo final da tarde, mas, né? De tarde. Não é final da tarde, é tarde mesmo. Matutino, vespertino ou noturno. Manhã, tarde ou noite. Imprima a mensagem, bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou então o valor inválido, caso não seja nenhuma dessas letras, nem M, nem V, nem N. Bom, esse é um programinha legal para treinar condições, só que ele é um programa que, por enquanto, não tem... Trabalha só com string, texto. Não mexe com cálculo, número e tal. Mas a gente deixa para um próximo essa questão do número. Vamos nesse exercício aqui mesmo. Tá? Alguém chegou a fazer esse aqui? Esse mesmo aqui? Tá, eu selecionei o exercício, dei um Ctrl C, agora eu vou abrir o idle. Vou criar um novo programa, Ctrl N. Vou colar o enunciado do exercício aqui, Ctrl V. E aí vou transformar isso aqui num comentário, colocando uma hashtag, e vou separar em mais linhas para a gente poder enxergar. Vou colocar aqui na primeira linha um cabeçalho, tipo data de hoje, título do exercício. Exercício 10, sobre condições, lá do Python Brasil. Tá. E agora, antes de continuar, eu vou salvar esse... Ah, faltou a data. Hoje é dia 25. Aí vou salvar, Ctrl S, ele vai aparecer a telinha aí para escolher onde salvar. Eu tenho a minha pasta aqui onde eu sempre salvo os nossos programas. E eu costumo
colocar aqui como nome do arquivo, eu costumo usar a data. Já expliquei para vocês no passado por que eu faço isso. Não que vocês tenham que fazer também, mas é uma boa maneira de se organizar. E eu gosto de fazer isso. Não para todos os arquivos que eu salvo no computador, mas principalmente numa pasta onde vou ter muitos arquivos mais ou menos do mesmo tipo, é uma maneira que eu organizo eles. Então é o ano, o mês e o dia, a hífen e a categoria, condições. Exercício. Dez. pb de Python Brasil.py. Tá. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício aí é a história da pergunta. Faça um programa que pergunte. Então tem que fazer a pergunta. Pergunte o quê? Em que turno você estuda? Essa é a pergunta. Então eu já dou um Ctrl C aqui no próprio enunciado para fazer a pergunta. Então eu coloco assim, ó, turno igual a input, porque é uma entrada de dados, e entre aspas eu coloco a mensagem que eu quero, em que turno você estuda. Tá? Por que não tem float nem int nesse input? Porque não é um número. Que tipo é essa resposta aí? O que tem que digitar? Até temos que colocar na mensagem isso, tá? Porque está escrito aqui, ó, peça para digitar, M para matutino, V para vespertino, ou N para noturno. Isso aqui tem que constar na mensagem. Tá? Então eu vou usar também esse trecho aqui do enunciado para exibir uma mensagem antes do input. Tá? Um print, tá, que diz o que a pessoa tem que digitar. Print. E aí, em vez de peça para, né? A gente bota assim, sei lá, digite. Digite M para matutino, vírgula, V vespertino, ou N noturno. 3 pontinhos. Aí, depois dessa mensagem que está aqui do print, vai aparecer a mensagem do input, perguntando em que turno você estuda. E a pessoa tem que digitar ou M, ou V, ou N. Tá? Aí a pessoa digitou. Que tipo de dado é esse? Que tipo de valor é esse? Bom, número não é, né? E o que ela tem que digitar é uma letra. Uma letra é que tipo? É texto. Tá? Uma letra é texto. E não importa se o texto tem um único caractere, ou seja, uma única letra. E não importa se o texto tem 1000 letras, 1000 caracteres. E um texto pode até mesmo ser vazio, ter 0 caracteres, né? Porque um texto, se alguém, se no input a pessoa vê essa pergunta, em que turno você estuda? E a pessoa não digita nada, o usuário do nosso programa não digita nada, não digita nem M, nem V, né? Só aperta Enter. Se ele só apertar Enter em um input qualquer, o resultado do input é uma string vazia, um texto vazio, um texto sem nenhum caractere. E ele vai ficar armazenado dentro de turno, vai aparecer assim, abre aspas, fecha aspas. O Python até exibe assim, com aspas simples. Não tem nada dentro das aspas, é uma string vazia. Eu vou fazer de propósito, executar agora esse programa e mostrar para vocês o que acontece quando aperta Enter. Tá? F5 para executar. Perguntou se eu quero salvar sim. Aí ele executou lá no Python Shell, tá aí o Python Shell. Aí ele perguntou em que turno você estuda. E aí eu vou apertar só Enter, tá? No teclado, Enter. Não digitei nada.
E como o meu programa ainda não tem nada além do print e do input, ele não fez nada mais, tá? Ele fez o print e o input, aí acabou. Por isso não apareceu nenhuma outra informação na tela, porque eu não pedi que isso acontecesse. Mas, enquanto o Python Shell está aberto, depois de ter executado o programa, as variáveis que foram criadas no programa, elas ainda vão existir, tá? Aqui no Python Shell. Então eu posso verificar qual é o valor que está dentro delas. E essa é uma das vantagens da gente programar no idle e utilizar o Python Shell para executar, porque depois que o programa executa, tendo ele terminado, ou de repente se deu um erro e ele parou, de repente, como for, a gente tem acesso às variáveis dos programas e a gente pode olhar elas para ver o que estava acontecendo, tá? O que aconteceu no nosso programa e perceber se tem uma coisa errada, etc. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês como fazer rastreamento, né, de ir observando os valores das variáveis? Aqui no Python Shell a gente pode olhar o valor, quando o programa termina, qual é o valor final da variável, como ela ficou. Então, a gente tem ali a variável turno, que recebeu, o operador de atribuição é um igual, ele recebe, então turno recebeu o resultado do input. E como eu só apertei Enter, o resultado do input é uma string vazia. Tá? Então, turno é uma string vazia. Vamos olhar aqui, ó, turno. Se eu apertar Enter, o Python Shell vai mostrar. Ó, ali, string vazia. Tá? Um texto sem nenhum caractere dentro. Ainda é do tipo texto, mas texto vazio, 0 caracteres, porque eu só dei Enter. Então a string pode ser até vazia, ela pode ter 0 caracteres, ela pode ter 1 caractere ou pode ter mais do que 1. E aí não tem limite no Python para o tamanho da string. O limite é a quantidade de memória RAM no teu computador. Tá? A string pode ir crescendo, 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 ou ser uma string muito grande. É uma string, de repente, que ela está sendo originada a partir de um arquivo que está sendo lido do disco, ou de algum download que está vindo da internet, uma coisa que ele está baixando e salvando lá dentro de uma string, e assim vai crescendo, crescendo, crescendo. E o limite no Python é a quantidade de memória RAM. Tá? Outras linguagens, onde a gente precisa dizer, quando cria uma variável, essa variável aqui é do tipo texto. Aí normalmente a gente precisa também dizer que aquele texto terá tal tamanho, tá? Ou no máximo tal tamanho, porque daí o compilador ou o interpretador da linguagem vai reservar aquela quantidade de memória de forma fixa, e aí para aquela variável sempre vai ser usada aquela quantidade de memória. No Python não é assim, o Python dinamicamente vai requisitando memória para o sistema operacional conforme necessário e libera a memória quando ela não é mais necessária. Tá? Então essa é uma preocupação que o programador no Python não precisa ter, o programador se preocupa daí com outras coisas. Vamos seguir no nosso programa, tá? Eu só queria demonstrar aqui que existe a string vazia. Ela tem tamanho. Lembra da história do tamanho da string? Len? Né? Ó, len. Qual é o tamanho de uma string vazia? Turno. Tamanho de turno. Aí, 0. Tá? Tamanho é 0. Vou voltar ali pro nosso código para a gente continuar, tá? Bom, aí agora que já digitou o turno, a gente tem que verificar o que a pessoa digitou. Porque dependendo da letra que foi digitada, a gente vai, como diz o enunciado, né, dizer ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou se não for nenhum dos três, a gente diz valor inválido. Tá? Então tem 4 possibilidades. E para decidir qual delas, decisão, a gente vai fazer uma estrutura de decisão usando if, elif, else. Show? Como é que faz isso? E é algo desse tipo que vocês vão ter que fazer no exercício que eu der para vocês fazerem, tá? Como avaliação. Algo desse tipo aí. Eu só vou dar um exercício um pouquinho mais elaborado que esse. Eu provavelmente vou querer que vocês façam com cálculo, tá? Mas é uma estrutura de decisão, como essa aqui que vocês estão vendo. Então, if, para testar. O que a gente quer testar? A gente quer testar o que foi digitado. O que foi digitado está em qual variável? Variável turno. Então, se o turno for aí comparação. Comparação
Para testar se ele é igual a alguma coisa, comparação, o operador de comparação, de igualdade, o operador de igualdade não é um igual. O operador de um igual é atribuição. Lembram disso aí? Né? Um igual serve para colocar um valor dentro de uma variável. O que a gente quer aqui, para testar se o turno é igual, é o operador de igualdade, que é 2 iguais. Certo? Não confundir um com o outro, são coisas bem diferentes. Serve para coisas bem diferentes. Então eu quero testar se o turno é igual. Aí vamos começar pelo primeiro, tá? Matutino. E eu quero saber então se a pessoa digitou a letra M. Então se o turno é igual a M, 2 pontos. O 2 pontos significa que eu já terminei de escrever a condição do if. A condição é essa. A condição ela vai retornar quando ela for executada, quando o interpretador da linguagem executar essa condição aí, ele vai, essa expressão turno igual a m, vai retornar ou verdadeiro ou falso, ou true ou false, um dos dois. Se for true, se no input a pessoa digitou m mesmo, essa condição vai dar verdadeiro, vai dar true. E se der verdadeiro, aí o if vai executar o que foi colocado depois do 2 pontos. De novo, né? Lembrando lá que a gente viu mais tempo atrás. Depois do 2 pontos, quando a gente aperta Enter, ele já colocou aqui 4 espaços automaticamente. E os editores de código que suportam Python, eles já fazem isso para a gente, já colocam ali a, a indentação. O idle, claro, ele é feito para Python, portanto ele suporta. Tem outros editores, muitos outros editores que suportam Python também. Assistindo vídeos no YouTube, mesmo os vídeos que eu coloquei, alguns autores lá utilizam muitos utilizam o PyCharm, que é um editor muito legal, ele com certeza é muito mais elaborado que o idle, e até essa é uma razão porque eu não uso ele, porque por primeiro ano ali eu prefiro uma coisa mais simples, que é o que a gente usa aqui no idle. Mas tem o VS Code também, que vários muita gente usa profissionalmente para programar, e eu gosto muito do VS Code também, uso o PyCharm, uso o VS Code, uso o idle, conforme a circunstância, conforme o projeto que eu tô. E o VS Code é muito legal também, tá? Mas a gente está trabalhando no idle aí agora, ele é bem mais simples, tanto que o PyCharm, como também que o VS Code ou outros editores. Se o conteúdo da variável turno for mesmo igual a m, a gente quer fazer alguma coisa. O que a gente quer fazer? E diz o enunciado, se a pessoa digitou m, tem que dizer bom dia, tá? E é isso que a gente vai fazer, certo? Vou copiar do próprio enunciado. E agora aqui a gente imprime na tela a mensagem bom dia. Imprimir, print. Sempre que a gente quiser exibir na tela uma mensagem, tem que ter print, tá? Não adianta só colocar aqui só a mensagem. Tá? Isso aqui não funciona. Eu quero que apareça alguma coisa, tem que ter print. Print, abre parênteses. Tá aí. Né? Bom, mas não é só M a única possibilidade, temos outras. Tem o V, o N, ou então o caso lá do valor inválido, que é qualquer outra letra que não seja nem M, nem V, nem N, certo? Como é que eu faço a partir de agora, desse ponto em diante, onde eu já testei uma letra? Como é que eu faço para testar a próxima, certo? O que vocês não devem... Primeiro eu vou falar o que vocês não devem fazer, tá? Primeira coisa que vocês não devem fazer é, depois do print, quando a gente aperta Enter, você tem que observar que o cursor do teclado ele está piscando ali embaixo do P. Ele está piscando com a indentação, com os 4 espaços, tá? Bem aqui, se eu digitar alguma coisa, ele vai digitar aqui. Então, o próximo teste que eu vou fazer é, se eu começar a escrever onde ele está, ele vai sair aqui. If turno igual a V. Isso está errado. Por que está errado? Prestem bem atenção, tá? Entendam por que está errado. Isso aqui. Porque esse if aqui, estando no lugar onde ele está, tá? Ele está dentro do primeiro if. E se ele está dentro do primeiro if, esse segundo if aqui, estando aqui onde ele está, ele somente será executado se o primeiro if for verdadeiro. Tá?
tudo que está dentro do bloco do primeiro if tem 4 espaços na frente. Então, a primeira linha tem e aqui também tem. Esse if aqui, o segundo, está dentro do primeiro. Então, o segundo if, estando aqui, o que está errado, mas estando aqui, ele só vai ser executado se o primeiro for verdadeiro. E aí o que acontece? Se o primeiro if for verdadeiro é porque a pessoa digitou M. Só que se a pessoa digitou M, se ela digitou M, com certeza ela não digitou V. Então quando ele chegar aqui nesse if aqui, estando aqui, esse if e a sua condição sempre vai dar falso. Sempre vai ser falso que a pessoa digitou V se ela digitou M. Não tem como ela ter digitado V se ela digitou M. Se é verdadeiro que ela digitou M, é falso que ela digitou V. Tá? Uma questão de lógica. Então, esse if não pode estar aqui em nenhuma hipótese. Ele não pode estar dentro do outro if. Tá? Isso estaria errado. Certo? Então, uma coisa que dá para fazer é sair de dentro, tá, do if. Já melhorou agora. Ainda está errado, mas já melhorou. Tá? Melhorou por quê? Porque agora, quando o código passar por aqui, certo? E quando o código chegar no segundo if, quando o interpretador for executando linha por linha, né? Primeiro ele executa a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira. Se for verdadeiro a condição, ele faz o print. Aí depois do print, ele vai vir para essa linha aqui. Certo? Então ele executa linha por linha. E quando ele chegar aqui, agora, existe uma possibilidade de que o turno seja V, caso a pessoa tenha digitado V. Tá? Só que o que eu falei que está errado, ou ainda não está bom, o if estando aqui dessa maneira. Qual é o problema? O problema é que se a pessoa no input digitou M e deu verdadeiro aqui, e o Python já deu bom dia, ainda assim, depois de dar bom dia, ele vai sair daqui do print, vai ir para fora do bloco do if, né? Do primeiro if, vai para fora, que é essa linha aqui que não tem 4 espaços. Ele vai vir para cá. E aí ele vai chegar aqui e vai testar se a pessoa digitou V. Tá, mas espera aí. Ele já tinha testado se tinha digitado M e deu verdadeiro. Pois se ele sabe que é M, por que ele vai testar se é V? Então, esse é o problema e é isso que a gente vai corrigir agora. Tá? E a maneira correta de fazer essa correção, deixa eu voltar um pouquinho ali no chat, porque às vezes vocês falam comigo pelo chat, né? Aí pode acontecer de que eu demoro para ver lá. Se vocês puderem, para mim, melhor usar o microfone quando vocês conseguirem. Pode me interromper a qualquer momento, pessoal. Tá? Quanto mais vocês falam, para mim, melhor. Já é 20 para 11. A previsão que eu tenho para essas aulas de quarta aí é durar no máximo até 11h15, ok? Então, eu vou tentar não me estender muito aí nesse exercício, ok? Porque eu estou dando uma explicação bem devagar, bem pausada, com o máximo de detalhes possíveis para lembrar, né, os conteúdos, mas seguimos. Bom, aí o que eu estava dizendo é que ele vai testar se é V, mesmo quando ele já sabia que era M. Então, o que a gente pode melhorar? A maneira correta de fazer isso é usar um elif, tá? Essa é a maneira certa. Porque aí o elif faz com que o Python, quando ele testa a primeira condição, e a primeira condição dá verdadeiro, ele entra no bloco verdadeiro do primeiro if e faz o print lá. Ou o que mais que tiver aqui, quantas linhas forem, tá? Pode ter várias linhas aqui, cálculos, pode ter um monte de coisa aí. Ele vai fazer todas elas. Quando ele terminar de executar todas as linhas do bloco verdadeiro, desse if, dessa condicional, quando ele terminar, ele, em vez de testar agora essa condição aqui, ele vai lá para fora. Se aqui tiver um outro print, né, que a gente quer colocar aqui o print boa tarde. Aí, se aqui deu verdadeiro, e aí, João, seja bem-vindo. Se aqui deu verdadeiro,
e ele fez o bom dia, o Python não vai nem perder tempo, nem gastar processador testando esse elif. Tá? Para onde ele vai? Ele vai lá para fora, para fora da estrutura de condições. Tá? Lá, fazer o que tiver aqui. Qualquer coisa que tiver ali. Lá fora. Aí ele vai. Então ele não faz um teste redundante. Não desperdiça o processador com uma coisa que ele já sabe que não será verdadeira. Por que ele vai testar se é V, se ele já sabe que é M? Então, se deu verdadeiro aqui, ele não faz isso aqui. Agora, se der falso, se der falso que o turno é M, não é M, bom, aí sim. Tá? Não sendo M, ele pode ser outra coisa. Aí ele vai para lixo. Tá? Então ele só vai testar se é V, caso não seja M. Chega aqui e testa. Ah, é V? Se for V, ele dá boa tarde. Ah, não é V. Não é V. Para onde ele vai? Bom, por enquanto, como não tem mais nada, né? Sendo falso o primeiro e sendo falso o segundo, ele vai lá para o fim. Só que não é isso que a gente quer fazer mais coisas. Então a gente vai fazer. A outra possibilidade é ser N de noturno. Então eu vou copiar e colar aqui para acelerar a escrita. Se for N, tá? Mais um elif aí, o que eu fiz. Tá? Eu copiei e colei aqui, copiei e colei o elif, fiz de novo, né? E boa noite. Desculpa, fui fechar a porta aqui. A casa tá barulhenta. Se a letra digitada for N, então ela não é M. Vai dar falso aqui, vai dar falso aqui. Aí vai testar a próxima. Ah, é N? É. Então ele faz boa noite. Agora, se a pessoa digitou outra letra, ou como eu mostrei antes, se ela só apertou Enter, não digitou nada, aí não vai ser M, não vai ser V, não vai ser N, vai dar falso para tudo isso aqui. E aí faz o quê? Ah, o enunciado diz pra gente o que tem que ser feito. Valor inválido é a mensagem que tem que aparecer. Então, a gente vai fazer agora mais uma opção. Só que, em vez de nós fazermos aqui um outro elif, tá? Onde a gente, de repente, poderia testar. Isso que eu vou mostrar agora está errado, ok? Eu só quero mostrar o que vocês não devem fazer. Em vez de a gente fazer um outro elif aqui, onde a gente vai testar se não é M, nem V, nem N, que ficaria uma coisa tipo assim, ó. Esse turno é diferente de M e turno é diferente de V e turno é diferente de N, se ao mesmo tempo ele for diferente das três coisas, de M, de V e de N, daí eu quero fazer um print botando aquela mensagem lá, valor inválido. Me digam vocês por que está errado isso. Por que não está legal isso? Em primeiro lugar, funciona. Se eu executar isso aí e botar lá a letra X, vai dar certo, ele vai dizer valor inválido. Então por que está errado? Digam vocês. Tô no chat aí, pode falar. Se quiser usar o microfone ou quiser escrever. Qual é o problema lá com aquele código? Voltando para o código aqui.
Qual é o problema com ele? Com esse elif aí, que testa se é diferente de M, diferente de V, diferente de N. O que tem de errado com isso? Vocês estão pensando se tem alguma coisa de errado? Ou o que será que está errado? É isso, Kelvin. É isso aí. Isso tudo que está aí é redundante porque já foi testado. Numa estrutura como essa, tá? De um if com elif, certo? Se ele chega aqui, nessa parte do código, se ele chegar aqui, é porque ele já testou se era M, já testou se era V, já testou se era N e sempre deu falso. Deu falso que era M, não é M. Deu falso que era V, não é V. Deu falso que é N, não é N. Aí que ele veio para cá. Então, se ele chegar aqui, é porque isso que a gente está testando aqui já foi testado antes. Ele já sabe que é diferente de M, já sabe que é diferente de V, já sabe que é diferente de N. Então, esse teste aqui é um teste redundante. Isso aqui é uma coisa ruim de se fazer na programação. Pega trimal se vocês fizerem esse tipo de coisa no código de vocês. Tá claro, agora vocês estão aprendendo, você não deve ter medo de errar, vocês têm mais a que fazer. Mas eu quero dizer assim, profissionalmente, se tem um código onde tu encontra esse tipo de coisa aí, isso não pega bem. Tá? Não faça esse tipo de coisa, é um erro de lógica fazer testes redundantes. E aí, tu falou certo, o Kelvin, o correto aqui é utilizar um else. Tá? Por quê? Ó, vou apagar toda essa linha ali, toda essa linha aí da condição que eu testava se era diferente de M, diferente de V, diferente de N, para trocar por um else. Por que else? Porque o else significa senão. Senão. Senão o quê? Olha, se não for M, nem V, nem N, cai no else. Tá? Essa é a maneira correta, assim que fica legal de fazer. Tá? Eu pulei um pouquinho, pulei uma coisinha ali. Eu não falei sobre if dentro de else, mas eu já tinha tratado sobre esse assunto lá no primeiro trimestre e eu já tinha chegado nesse ponto onde é que a gente chegou agora, tá? Eu só estou retomando, mas aí a partir desse ponto aqui. Não falei de if dentro de else. Porque o elif, ele é a união de um if que está dentro de um else. Aí junta os dois. Entenderam esse exercício aí? Porque ele está pronto já. Até agora, tranquilo? Bom, ele é um exercício realmente bem simples, tá? A gente tem que ir para umas coisas mais complexas. Mas para revisar o que a gente precisa saber, ele tá um bom exercício. A gente lembrar como é que monta essa estrutura, o que pode fazer, o que não deve fazer, por que deve fazer de uma maneira e não de outra, tá? Que é isso essas coisas aí que eu falei agora. Show? Querem me perguntar mais alguma coisa antes de eu continuar? Eu vou executar o programa, a gente vai testar ele, tá? Mas vocês querem tirar alguma dúvida, eu fornecer alguma explicação, algum esclarecimento sobre isso aqui ou conteúdo relacionado? Tá? Quando vocês pensam na pergunta aí e criam coragem de falar, eu vou executando. Ctrl S para salvar, F5 para executar. Estou lá no Python Shell. Aqui. Digite M matutino, V vespertino, N noturno. Em que turno você estuda? Tem uma questão agora aí que a gente vai melhorar o nosso código, tá? Tem algum. Vocês fizeram e executaram? Deu certo? Pode ser que não, né? Se eu digitar realmente M, deu certo. Bom dia, né? Agora executar de novo. Vou digitar de novo M, tá? M. Valor inválido. Fim. Qual é a diferença? Por que uma vez deu certo e outra vez deu errado? Deixa eu esticar aqui para vocês verem a diferença, tá? Olha aqui. Qual é a diferença entre isso aqui que está aqui e isso aqui que está aqui? Por que num deu bom dia e no outro deu valor inválido? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um e outro?
É a letra minúscula. Na segunda execução, na segunda vez que eu executei o programa, eu digitei M também, só que o M que eu digitei foi minúsculo. E aí, por que deu o valor inválido? Porque nas linguagens de programação, quase todas, tem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Uma letra M maiúscula é diferente de uma letra M minúscula. Querem ver? Ó, entre aspas, M maiúsculo. M maiúsculo é igual a M minúsculo? Falso. Não são iguais, não são a mesma coisa. Então, quando eu comparo ali quando eu comparo o que foi digitado, o input, né, a variável turno, quando eu comparo turno com uma letra, e eu estou comparando apenas com M maiúsculo, com V maiúsculo e com N maiúsculo, eu só posso digitar maiúsculo. Se eu digitar minúsculo, não dá certo. Então, como é que eu faço para funcionar, não importando se é maiúsculo ou minúsculo? Primeiro, eu vou demonstrar a maneira que exercita operadores lógicos, que é o que a gente vinha trabalhando, tá? E exercita aqui a criação de uma expressão lógica e condições. Então, é isso que eu vou a solução que eu vou mostrar agora vai tratar sobre isso. Como que a gente faz? Quando a gente faz qualquer uma dessas condições aí, para o M, para o V ou para o N, tá? A gente pode testar se o turno é igual a M maiúsculo ou, né, eu quero dar bom dia se a pessoa digitou M maiúsculo ou se ela digitou M minúsculo. Tá? Agora, qual é a maneira errada de fazer isso? Prestem bem atenção para vocês não caírem nessa, para não fazerem isso. Qual é a maneira errada de fazer isso? E como principiante é bem comum errar isso. Não façam, tá? O que? O que é errado? Eu não posso escrever assim, ó. Se turno é igual a M maiúsculo ou M minúsculo. Isso aqui está erradíssimo. Tá? Por que está errado? Porque apesar de que em português a gente pode falar assim e pensar assim, em uma linguagem de programação, expressar esse raciocínio não pode ser escrito dessa maneira. Porque o OR ele é um operador lógico. Ele trabalha apenas com verdadeiro e falso. Na esquerda do OR tem que ter um valor que é booleano, ou verdadeiro ou falso. E na direita do OR tem que ter também um valor booleano, que também é verdadeiro ou falso. E a letra M, ela não é verdadeiro e nem falso. Isso aqui está errado. Certo? OR M. Por quê? Porque M não é nem verdadeiro nem falso. Não vai dar erro. O Python não vai dar um erro aqui. Mas isso aqui provavelmente não vai funcionar de acordo com o que a gente espera que funcione. Tá? Então, qual é a maneira correta de fazer? A maneira correta de escrever, tá, é aqui, depois do OR, a gente escrever uma expressão que também retorna true ou false. No modelo que a gente já tinha feito, tá? Comparando o que foi digitado, que é turno, com a letra M minúscula. Então, OR, turno, igual a M minúsculo, tá? É assim que escreve, beleza, gente? Então, muito cuidado para não errar isso. Isso é um erro comum de principiante. Não caiam nessa, tá? Bom, então é isso que tem que fazer, ok? Eu fiz isso já para o if, e aí tem que fazer agora para as demais condições também, para poder aceitar V minúsculo e N minúsculo. Tá? E isso é como uma solução que exercita o operador lógico, tá? E a criação de expressões lógicas. Porque tem soluções que, na prática, são mais usadas no Python do que esta aqui que eu estou demonstrando, tá? Mas eu não vou falar sobre elas agora, mas com certeza eu falarei em breve daqui para diante, tá? O caminho seria, aqui no input, quando a pessoa digita, a gente já converte o que a pessoa digitou para maiúsculo ou para minúsculo. Então, o que foi digitado vai ficar sempre da mesma maneira, ou sempre em maiúsculo ou sempre em minúsculo.
seja como for, e aí a gente escreve uma estrutura de decisão para testar somente uma das possibilidades, né? Testa só maiúsculo e aí aqui em cima converte, seja para sempre para maiúsculo. Então, se a pessoa digitar minúsculo, vira maiúsculo. Essa seria a maneira mais tradicional, tá? Mas tem outras também que também são utilizadas. Eu não vou entrar nelas agora. São soluções bem simples, mas a gente está apertadinho no tempo aí. Por isso que eu não vou entrar nisso agora. Ampliando aqui as outras condições, então, tá? OR, turno, igual a V minúsculo. E aí, o próximo é elif, OR, turno, igual a N minúsculo. Agora sim, tá? A pessoa pode digitar qualquer uma dessas letras em maiúscula ou minúscula, porque se a pessoa digitar minúscula, o que vai acontecer aqui no nosso código? Tá? No nosso if, por exemplo. Digitei M minúsculo. O input vai armazenar dentro do turno uma letra minúscula. Aí ele vai chegar aqui no if e vai testar. Turno, que é M minúsculo, é igual a M maiúsculo? Ah, não. M minúsculo não é igual a M maiúsculo. Vai dar falso. Tá? Para onde que ele vai? Tem o OR ainda. Então ele vem para cá. M minúsculo é igual a M minúsculo? Ah, isso sim. M minúsculo é igual a M minúsculo. Vai dar verdadeiro essa parte aqui da expressão. Como a gente tem um OR, vocês lembram lá da tabela verdade que vocês fizeram? Aquelas tabelinhas lá de true e false? Vocês fizeram pro not, pro and e pro OR. E lá a gente viu que uma parte da expressão, um valor falso ou um valor verdadeiro, dá verdadeiro. Quando a gente está usando OR, qualquer uma das duas que der verdadeiro, seja verdadeiro aqui ou verdadeiro aqui, qualquer uma das duas, vai resultar numa expressão cujo resultado é verdadeiro também. O OR vai retornar verdadeiro, porque aqui deu verdadeiro. Tá? É por isso que a gente usou aqui o OR, porque ele vai servir para a gente poder fazer isso aí. Tá? Ou vai dar verdadeiro aqui, ou aqui. Claro, nunca vai dar verdadeiro nos dois ao mesmo tempo, porque não tem como ser ao mesmo tempo maiúsculo e ao mesmo tempo minúsculo. Nos dois ao mesmo tempo não vai dar. Mas uma das duas pode ser verdadeira, ou maiúsculo ou minúsculo. Tá? Então é isso. É assim que funciona agora aqui. Essa estrutura de decisão que a gente montou, testando as possibilidades para a variável turno que veio do input. E se não for nada disso, tá? Nem M, nem V, nem N, nem maiúsculo, nem minúsculo, cai no else. E aí vai dar valor inválido. Vou executar de novo, Ctrl S, para ver se deu certo. Tem um negócio do nosso OR. F5 para executar. Aqui no Python Shell é F5 que executa. Em que turno você estuda? Vou botar V minúsculo. Boa tarde. Tá? Deu certo. Em qual caso ele caiu? Em qual dos possíveis casos ele entrou? Deu verdadeiro. Isso aqui deu falso. Isso aqui deu falso. Aí a condição toda deu falso. Ele veio para o segundo elif. Aqui deu falso, só que aqui deu verdadeiro. Então, falso com verdadeiro, o OR dá a expressão resulta verdadeiro também. E aí, se deu verdadeiro nessa condição do elif, ele vai fazer o que está aqui dentro. Boa tarde. Boa tarde, que é o que ele disse. Né? Aí, quando ele faz isso aqui, porque deu verdadeiro, ele faz isso aqui, para onde ele vai depois? Depois de executar essa linha, para onde que ele vai? Ele não vai testar essa condição aqui, tá? Porque ele já sabe que essa aqui é a verdadeira. Então ele nem perde tempo testando aquela. E essa é a importância de a gente utilizar adequadamente os ifs e elifs, tá? Quando a gente quer que alguma coisa somente seja testada quando o teste anterior for falso. Esse é o caso em que a gente deve usar elif. Cuidado para não utilizar elif sempre, sem ter certeza de que é isso que vocês querem. Para decidir se vocês devem usar um if, botei if aqui, você deve usar um if ou um elif, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Vocês devem utilizar o elif e não if, quando vocês só querem fazer aquele teste ali, no caso de que o teste anterior deu falso.
Se é isso que vocês querem, eu só quero testar se é M, se não for V, e se não for M. Então é a elif que tem que usar. Tá? Agora, se o teste que eu quero fazer não tem relação com o teste anterior, tipo, não depende se o teste anterior for verdadeiro ou for falso, eu quero fazer um novo teste que não está relacionado, aí não é a elif que eu quero usar. Daí é um if separado. Tá? Aí seria isso aqui. Tá bom? Mas nesse caso aqui, está correto o uso de elif, é isso mesmo. If, elif, elif, else. Tá? Agora sim está pronto o nosso programinha. É isso aí. Algum comentário? Isso, o Luiz está falando ali que dá para usar o upper, é isso mesmo. O upper converte o input para maiúscula. Deixa eu botar aqui no para como fica ali, tá? No próprio input, a gente pode botar aqui ponto upper. Abre parênteses, fecha parênteses. Tem que ter isso aqui no final, tá? Aí o resultado do input, ele vai ficar armazenado dentro de turno sempre em maiúscula. Se a gente coloca isso aqui, tá? Aí colocando isso aqui, não precisaria fazer o OR ali, tá? Porque ele sempre vai estar maiúsculo. Outra possibilidade seria testar o lower. Isso aqui é uma matéria que a gente vê a seguir, né? Logo mais aí. E alguns comandos relacionados a string. O lower converte para minúscula daí. Aí a gente não testaria no if se é maiúscula, testaria só se é minúscula. Porque aí aqui no input a gente converteu para minúscula. Tá? Essas são maneiras bem pythônicas de se fazer, se usa muito isso aí. O Luiz também comentou ali. Tá. O strip, outro comando que a gente vai ver em breve. O strip ele tira os espaços em branco que tem no início e no fim, e é bem comum que a pessoa, ao digitar, sem querer, ela coloque um espaço em branco ou no início, antes de digitar a letra, ou depois de ter digitado a letra. E aí o strip ele tira esses espaços em brancos que a pessoa, sem querer, às vezes digita antes ou depois. Inclusive é bem comum quando vai fazer cadastro na internet, às vezes sem querer a pessoa digita o nome dela, né? Primeiro nome, e aí sem querer botou um espaço em branco ali. Se o programador não cuida disso, ele vai salvar do banco de dados lá o nome com o espaço em branco. E aí, na hora de buscar pela pessoa, depois, se na hora de buscar tu não coloca o espaço em branco, já dá problema. Então tem que ter cuidado e remover o espaço em branco, claro, num programa mais bem acabado, né? Comercial, profissional. A gente toma esses cuidados aí e o strip tem essa função. O upper converte para maiúsculo, aquilo que tu colocou ali, que ele abre e fecha colchetes, a gente já viu essa matéria, vocês sabem para que serve aquele abre e fecha colchetes ali que o Luiz escreveu? No final ali, abre colchetes e um zero no meio e fecha colchetes. Quem é que lembra que história é essa? Do zero ali. Hã? Aquele zero ali está relacionado ao índice da string. Tá? O zero é a posição. É isso mesmo, Luiz. Pega só o primeiro caractere. Então, se por acaso a pessoa digitar ali desavisada, né? Em vez dela digitar só M, ela pegar e digitar ali matutino. Aquele código, como tu escreveu, ele vai pegar só a primeira letra, então vai pegar o M do matutino e vai dar certo igual. O que fica bem legal, né? Fica maneiro. Ela pode digitar tanto a letra quanto a palavra daí. E vai dar certo igual. E é isso que faz aquele zero entre colchetes. Vai pegar só a primeira letra. Zero é a posição da letra. E o zero é a primeira posição. Pega a primeira letra. Seja lá do que for, do que tenha sido digitado. Fica muito legal, assim. Quem tu colocou aí, é isso aí. Tá massa. Tá? Bacana, gente. Bom, a gente tá quase chegando nas 11h15. E eu queria aproveitar esse restinho de tempo para alguma coisa. Então, assim, duas possibilidades. Ou se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, ou conversar alguma coisa sobre a nossa disciplina, sobre a matéria, a gente pode fazer isso. Ou então eu pegaria aqui um programa que eu já tenha pronto, dos que eu tenho salvo, relacionado à estrutura de decisão, para comentar ele. Aí eu não faria um programa inteiro,
nesse tempo que falta, porque não dá tempo, mas não dá tempo de fazer e explicar, né? Mas daria para pegar um programa que está pronto e abrir e comentar ele. Vocês acham que pode ser? De repente é legal se eu fizer isso? Vamos fazer, né? Tá. Eu vou pegar um programinha de condições que eu tenho aqui, os que eu tenho salvo, que já estão feitos. E daí eu comento com vocês e tal, tá? Vamos ver aqui, aula. Vamos pegar um do ano passado aí, 2019, primeiro trimestre. Sequencial. Olá, mundo. Condições, exercício 12 do Python Brasil, tá aqui, 2 soluções possíveis. Vamos ver o que é esse exercício aí. Eu acho que é um negócio de cálculo de imposto lá, né? Vocês viram que eu fiz aqui no Linux? O Linux não é bem igual a como funciona lá no Windows, a questão de abrir o arquivo, tá? Mas o que eu fiz aqui, eu coloquei o botão direito em cima do arquivo, botão direito, e aí marquei a opção abrir com idle. No Windows aí, o que vai aparecer para vocês em algum lugar, em alguma opção do menu, é Edit with idle, editar com o idle. Tá? Essa é a opção que vocês têm que selecionar para abrir o arquivo no idle, tá bom? Tá aqui o enunciado. Exercício tribom esse aqui, é um exercício bem esse aqui típico de avaliação, até se eu não estivesse mostrando agora, de repente podia até dar de avaliação esse para vocês, mas de repente eu dou um parecido, vamos ver. Estrutura de decisão, e aí fala aqui de uma empresa que quer dar um aumento de salário para os funcionários, que ela chama de colaboradores, contratam para desenvolver o programa que calcula os reajustes. Eu acho que eu até tenho um vídeo lá no YouTube solucionando esse problema, ou eu gravei uma vez, eu vou catar, tá? Se tiver no YouTube, se já tiver no YouTube, eu passo o link para vocês, boto lá no Moodle. Se não tiver, eu envio para o YouTube que eu tenho gravado. Eu já fiz isso aqui, uma gravação uma vez. Faça um programa, mas eu vou falar bem rapidinho aqui por cima. Só que a explicação que eu dei é bem detalhada, tá? No vídeo, mas aqui eu vou falar rapidinho, antes de encerrar, bem rápido. Faça um programa que recebe um salário. Quando fala em receba, peça, leia, é input, tá? Nesses programas iniciais aí. Só mais adiante que a gente vai trabalhar com arquivos, ler dados de um arquivo. Isso aí lá no final. Por enquanto, quando fala leia, receba, é tudo input. Receber salário. Salário é grana, dinheiro é float. Sempre que for dinheiro, usem float na hora de fazer o input, tá? Não int. Então ela recebe, é digitado qual é o salário do que ela chama de colaborador, que é um funcionário. Reajuste, tá muito grande, não. E o reajuste segundo o seguinte critério. Aí tem umas faixas de valores ali. Salário até 280, aumento de 20. Eu já fiz isso com vocês? Não estou lembrando. De repente eu já fiz isso com vocês. Não? Não, né? Com vocês não. Aí, o salário até é um exercício bem antigo, né? A época que as pessoas recebiam 270 de salário. Quando 270 reais ainda valia algum dinheiro. Isso aí faz muito tempo. Salários entre 280 e 700, de repente por dia, né? Se for por dia, daí tá bom. Salários entre 280 e 700, incluindo aumento de 15%. Salários entre 700 e 1.500, aumento de 10%. Salários acima de 1.500, aumento de 5%. Então tem várias categorias, conforme o salário que foi digitado, a gente tem que calcular ou 20%, ou 15%, ou 10%, ou 5%. Tá? Após o aumento ser realizado, informe na tela o salário antes do reajuste, o percentual de aumento aplicado, o valor do aumento, o novo salário após o aumento. Quando vocês forem fazer esse tipo de exercício aí, prestem bastante atenção no enunciado para não esquecer de imprimir tudo que o enunciado pede, tá? Então, leiam com atenção e
imprimam no final do programa tudo que pede o enunciado. Tá? Aqui são pelo menos 4 coisas. O salário antes do reajuste, que é o salário que foi digitado. O percentual de aumento aplicado, se é 20, 15, 10 ou 5. O aumento, o valor do aumento. Então, tu calculou quanto é que a pessoa vai ganhar de aumento. Vai ganhar R$125 de aumento. Então diz, o valor do aumento é R$125. Uma frase, né? Formatada, coloca o símbolo de reais, cifrão, aí formata com 2 casas porque é dinheiro, certo? E aí, por último, tem que imprimir qual é o novo salário depois do aumento. Como é que ficou o salário da pessoa, tá? Como é que foi feito isso? Rapidinho aqui, tá? Mostrando a estrutura, que eu só, é bem simples o programa até, tá? Até fez, aqui foi feito mais coisas além do que foi pedido, tá? Porque, olha só, testou se o salário era inválido, porque ninguém pode receber 0 de salário ou negativo de salário. Isso não pode. Então, digitou o salário, float, aí fez um teste para ver se o salário é válido. Se o salário for válido, ou seja, ele não é menor que 0, não é igual a 0, aí cai no else. Agora, se for inválido, se der verdadeiro aqui, ele vai dar erro, vai imprimir, vai dar erro. O salário digitado deve ser maior que 0. Tá? E aí acabou o programa, porque ele não vai fazer o else. Se der verdadeiro aqui e ele fizer o print, ele não... apertei o botão errado. Tem que tirar aquilo ali dali que está me trabalhando. Essa coisa aqui. Abri a máquina virtual agora, mas como demora errado. Também que não executou nenhuma máquina. Se der falso, o salário não é inválido, ele não é menor que 0, nem negativo, nem 0. Ele cai no else. Aí, caindo no else, ele tem aquelas categorias que o enunciado previa, tá? Até 280. Aí define essa variável aqui, percentual de aumento. Eu não sei se vocês lembram, bem no finalzinho, na última aula, nas últimas aulas ali, eu fiz um exercício equivalente a esse, e aí a única coisa que tinha dentro do if, ou dos elifs, era o definir uma variável. Era bem de percentual também, era questão de cobrar, conta, desconto, sei lá, né? E aí eu definia um valor de uma variável lá, e é o que está sendo feito aqui, ó. Eu defino qual é o percentual, tá? Dentro da estrutura. Dentro do if, defino qual é o percentual. Dentro do elif, defino o percentual. E assim vai, tá? Então, essa variável aqui, percentual de aumento, ela vai ser definida como 20, ou definida como 15, ou definida como 10, ou 5, conforme o caso. Tá? Para salário até 280, esse. Aí, se for falso esse if, tá? Ele não é menor que 280, ele passou de 280. Então, ele pode ser qualquer valor acima disso. Qual será que é? Aí eu tenho que fazer o próximo teste. Será que ele é até 700? Ele passou de 280, mas será que ele é até 700? Então eu testo. Se for verdadeiro, aí o aumento é de 15. Se der falso aqui, é porque ele passou de 700. Se ele passar de 700, então ele com certeza é maior que isso. Mas quanto maior? Não sei, vamos testar. Aí ele vai para o próximo teste. Se ele for até 1.500, tá? Define que o aumento é 10. Agora, se der falso também aqui, significa que ele passou de 1.500. E se ele passou de 1.500, ele vai cair lá no que diz o enunciado, que é para todos os valores acima disso. Ele cai no else, onde o percentual de aumento é 5. Tá? É o que diz aqui. Ó, salários acima de 1.500. Acima, não maior ou igual. O igual não cai nesse caso aqui. O igual cai aqui, ó, incluindo. Tá? Aqui é acima mesmo. Então, passou de 1.500, 5% de aumento. Certo. Essa estrutura de decisão que está aqui, tá? Principalmente daqui até aqui, o que eu selecionei agora, esse if, lero aí, tá? If, sempre analisando a variável salário, né? If salário, elif salário, elif salário. Tá? Tudo isso que eu já tinha falado. E essa estrutura aqui serve apenas para definir qual vai ser o percentual de aumento. Aí definiu. O que faz depois? Quando terminar isso aqui, essa estrutura aí de ifs e elifs, quando ela terminar, o que vai ser feito? Ele vai para a primeira linha fora do if, ou do elif, tá? Ou do else. Qual é a primeira linha fora? Essa aqui, ó. Tá? Vocês têm que saber para onde o código vai. Quando ele está executando linha por linha,
Vocês têm que entender, compreender para onde o código está indo, tá? Depois de cada coisa. Tem que saber isso é muito importante. Então, nesse caso aqui, depois dele já ter decidido qual vai ser o valor do aumento, do percentual, para onde ele vai? Vai para a primeira linha, fora dessa estrutura de decisão. Que é qual? Essa. Por que essa? Porque é uma estrutura que tem, aliás, é uma linha, uma instrução, que tem a mesma indentação, 4 espaços, ó, em relação a esse else, em relação aos elifs, em relação a esse if aqui, 4 espaços. Se ela tem a mesma indentação, os mesmos 4 espaços, significa que ela não está dentro de nenhum if ou elif, tá? Desses aqui. Está dentro do quê? Esse valor de aumento aqui, com 4 espaços, está dentro do else, lá em cima. Dentro desse else. Que tem 4 espaços em relação a ele. E assim como esses ifs também, tá? Que também estão dentro do else. Por que esse if e esse else aqui não viraram um elif? Eu não estou olhando lá no primeiro if salário, e não estou olhando os demais também salário, salário, salário. Por que eu não fiz um elif aqui também? Preste atenção, porque eu vou responder. Isso ali que está selecionado, esse else e esse if, não virou um elif, não foi juntado para ser escrito na forma de um elif. Por quê? Porque tem instruções que eu quero executar sempre que der falso esse if aqui, tá? Mas somente se ele der falso, o if inicial. Então, somente se der falso, eu quero executar essas linhas aqui, todas elas aqui para baixo. Esses prints com as respostas, eu só quero executar quando esse if for falso. Então, essas linhas, elas têm que estar dentro desse else aqui, tá? Para que elas somente sejam executadas quando o primeiro if for falso. Por isso que eu não pude juntar aqui. Tá? A gente só junta quando dentro do else, a única coisa que existe dentro do else é um if. Se dentro do else só tem um if, bom, aí a gente junta. Mas dentro desse else tem outras coisas. Tem isso aqui, ó, tá? Que eu só quero que seja executado quando a condição salário menor ou igual a zero for falsa. Tipo, é um salário válido, então eu quero imprimir na tela as respostas, que são essas. Quero calcular qual vai ser o aumento. Tá? Isso aqui é o cálculo do aumento. Primeiro o cálculo do percentual, depois o cálculo do novo salário. O cálculo do aumento e o cálculo do novo salário. Né? Eu quero calcular qual que é e quero imprimir na tela. Então, essas coisas aqui, elas estão dentro do else, porque elas sempre serão executadas quando o salário digitado for válido. Tá? Por isso que eu não juntei ali. Então, se a gente quer fazer mais de uma coisa dentro do else, não apenas um if e mais outras coisas também, aí não dá para juntar. Tá? E aqui é o caso. Esse é o caso aí. Tá? 11h18 agora, pessoal. Encerrando, ele fez o cálculo de percentual, somou o salário antigo com o aumento para descobrir o novo salário, e aí fez os prints. Tá? Os prints lá todos. Como é dinheiro, sempre mostrando reais, onde é dinheiro, né? Aqui é um percentual de aumento aplicado. Aí, quando é percentual, aí não é reais, né? Aí é só a variável ali, ela não está formatada. Tá? Eu usei fstring, eu recomendo que você sempre use fstring. Tem outras maneiras de fazer, dá para usar composição com marcadores, percentual D, percentual S, percentual F, ou seria o percentual.2F, dá para usar também, mas eu não recomendo que utilizem essas formas antigas de imprimir. Sempre que possível, preferencialmente use fstring. Tem alguns casos que de repente fica melhor utilizar um ponto format ainda, que a gente também viu. Tá? Por hoje é isso. Beleza? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse exercício? Esse aí? Tá? Esse é um exercício muito bom para treinar. Já saiam fazendo, mas isso é do Python Brasil, a partir da aula de hoje, já saiam fazendo lá. Provavelmente até sexta eu vou postar essa tarefa, então, relacionada a condições, tá? Aí eu vou dar uma semana, tá bom para fazer? Ou mais?
Uma semana já dá para fazer? Tá, eu vou dar uma semana, tá? Vou dar uma semana e aí eu vou, depois de uma semana, assim que vocês entregarem, eu vou corrigir para fechar lá a nota do primeiro módulo. Mas se der algum problema de que alguma coisa não deu certo, aí vocês me avisem, me peçam mais tempo, mas me avisem antes, tá? Não esperem passar o prazo e aí dizer, professor, não fiz, posso fazer agora. Nunca não pode, melhor fazer algum dia do que não fazer nunca. Mas se puder me avisar antes, tá? Aí de repente eu prorrogo o prazo, se precisar, tá? Bom, em relação às tarefas que vocês já fizeram do primeiro módulo, ou quem não fez e quiser fazer, vocês podem fazer, tá? Para recuperar a nota lá. Quem ficou com uma nota, se tiver o caso de alguém que ficou com uma nota muito baixa, abaixo da média, eu recomendo que aí refaça algum exercício que ficou com uma nota baixa, faça de novo, ou quem não fez alguma das tarefas que já tinha lá, faça então, tá? O quanto antes possível. Eu vou dar, então, sem ser essa sexta, até a próxima sexta, para quem não fez os exercícios, sem ser nessa sexta, a próxima, para quem não fez, refazer. Fazer ou refazer, tá? E aí, se vocês tentarem enviar e tiver fechado, não conseguir, não sabe como envia, me chama, me peça ajuda, porque de repente, talvez eu tenha. Eu já tentei liberar lá para fazer, mas não sei se deu. Aí, se for o caso, vocês me avisem, quem quiser refazer e reenviar, se não estiver conseguindo, tá? Mas quem não fez, por favor, faça, tá? Beleza? Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Sexta-feira nós temos um novo encontro. E o horário para sexta, para poder acabar um pouco mais cedo, porque agora já é 11h20, para poder acabar, de repente, às 11h, a gente inicia às 9h. Pode ser? Sexta-feira iniciamos às 9 horas e aí concluímos ali pelas 11 horas. Tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Até sexta.